Vamos ouvir a palavra de Deus? Não, anda cá. O Levi, uma coisa importante sobre o Levi é que ele é um dos conselheiros da igreja. Nós, na igreja, temos algumas pessoas de fora da igreja, que nós elegemos para nos ajudarem, para orarem por nós, para estarem a par da situação espiritual da igreja, da vida espiritual da igreja, da vida em geral da igreja, e o Levi é uma dessas pessoas. Então, o Levi é alguém que está muito ligado a nós, a orar por nós, enfim, a aconselhar-nos também quando precisamos, e também obrigado por isso. E sintam-se livres para falar com o Levi, com o Levi ou com qualquer outro dos conselheiros, que a maior parte daqui sabe quem são, por qualquer situação, qualquer coisa, qualquer motivo de preocupação, porque eles estão connosco e estão aqui para nos ajudar. Bem, obrigado, Levi. Obrigado, Bill. Ok, então bom dia a todos. É uma honra enorme poder estar convosco, é um privilégio também, não é? Há pouco, quando cheguei, o Zé disse que eu não vinha cá há um ano. Eu não tinha ideia de ser assim tanto tempo, mas provavelmente é, não é? O tempo passa rápido e nós nem nos apercebemos disso. De facto, quero agradecer o convite, não é? Se lembrarem de nós, nós estamos ali no Desafio Jovem em Cocujães. Portanto, o Desafio Jovem é uma instituição que procura reabilitar pessoas com problemas de adições, de substâncias e não só. E então também é bom de vez em quando nós sairmos e podermos respirar um bocadinho outros ares. E então, nesta altura do Natal, ainda mais bonito se torna, não é? Porque as ruas começam a ficar enfeitadas, começa a ser assim uma decoração mais agradável. Então foi bom e agradeço de facto o convite. Agradeço também este tempo que já tivemos nesta manhã. Já tivemos um bom tempo de louvor e quero agradecer ao Joel e a todos aqueles que cooperam com ele nesse ministério por nos ter abençoado nesta manhã e por nos ter conduzido à presença de Deus. E isso já é muito bom, não é? Não sei se vocês valorizam isso, mas são momentos muito importantes e muito fortes na nossa caminhada com Deus, não é? A palavra, de facto, ajuda-nos a conhecer Deus, mas também quando nós proferimos a palavra, ela produz alguma coisa no nosso interior. Ela faz-nos lembrar quem Deus é. E como já cantámos, não é? Uma das músicas que nós cantámos, nós proclamámos que Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitar não é fácil muitas vezes nós acreditarmos, mas não vamos entrar por aí. Seria possível explicarmos um bocadinho isso, com aquilo que há de evidências sobre isso. Mas ao cantarmos, eu lembrei-me de uma situação ou duas situações em que Jesus, depois de ressuscitar, aparece aos seus discípulos. Os discípulos viviam em tremendo tumulto, muita coisa tinha acontecido naqueles dias, muita coisa iria acontecer nos próximos dias, havia muita indefinição do que seria a sua vida, e Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Paz. Antigamente, quando nós éramos miúdos, não é? Geralmente quando nós íamos à igreja, geralmente a pessoa que partilhava a palavra ou quem nos recebia dizia sempre: paz do Senhor. Paz. Uma palavrinha com 3 palavras. 3 letras. Obrigado. No ponto. Está sempre atento. 3 letras. Mas que tem uma dimensão, uma profundidade que pode ir aonde mais ninguém consegue ir. E esse é o benefício da palavra proferida por Deus. Esse é um dos efeitos da palavra de Deus. É que ela consegue ir onde mais ninguém consegue tocar. E consegue gerar aquilo que muitas vezes é o nosso desejo, mas a nossa impossibilidade de gerar nos leva à frustração, à perturbação, à desorientação e muitas vezes à incredulidade e muitas outras coisas que nós iremos falar. Nesta manhã, se nós não levarmos mais nada daquilo que eu vou dizer, nós precisamos levar esta palavra com 3 letras. Paz.
Já cheira a Natal, certo? Já cheira a Natal, não é? E chegados a este mês, à celebração do Natal, daquele que é o Messias, daquele que era o esperado, de novo nós somos convocados aos textos que nos lembram e descrevem esse grandioso milagre, o único acontecimento, nunca antes visto e nunca mais vai ser repetido, pelo menos da forma como o Natal nós o celebramos. O que aconteceu? Deus foi trazido à humanidade como um dos seres humanos. Deus entre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem e viveu entre nós. E ele trazia uma missão bem clara, uma missão bem definida. E nós encontramos isso, nós não precisamos de abrir, eventualmente vocês conhecem esse texto, lá em Lucas, no capítulo 2, quando os pastores estavam pastando ou guardando as suas ovelhas, eis que surgem os anjos e eles dizem: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Através do Messias, através de Jesus, a ideia é que se fosse dada glória a Deus. Que as pessoas se lembrassem que existe um Criador, que existe um Deus, que existe um Senhor que criou tudo aquilo que nós vemos e que a sua intenção é que nós desfrutemos de tudo aquilo que Ele criou de uma forma correta e de uma forma plena. Que através de Jesus, não somente quando Ele nasceu, quando Ele viveu entre nós, mas que também hoje nós possamos dar glória a Deus. Possamos nos lembrar de quem Deus é. Jesus, aquele que veio trazer a paz, proclamar a paz e deixar a paz na terra. Poucos momentos antes dele partir, ele discursa para os seus discípulos, ele despede os seus discípulos, e uma das coisas que ele diz, lá em João capítulo 14, 27, foi isto: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como é que está o nosso coração hoje? E o final desta mensagem produz uma coisa muito interessante: boa vontade entre os homens. Que houvesse bons relacionamentos entre os homens. Que houvesse um ambiente de paz, de união, de comunhão entre os homens. Quem conhece um pouco da narrativa bíblica sobre a vida de Jesus, principalmente nos 4 evangelhos, facilmente descobre em Jesus estas 3 características. Jesus viveu para glorificar o Pai, Jesus viveu a semear a paz à sua volta e Jesus manifestou de uma forma diária boa vontade para com todos, os que o amavam e os que o rejeitavam. Hoje nós sabemos que existe um povo que também abraçou esta mesma missão e que vive e procura viver e cumprir também estas 3 realidades. É o povo de Deus. São os seus filhos, os seus remidos. Eles procuram viver para a glória de Deus. Eles procuram viver de maneira que os outros vejam Deus nas suas vidas. Essa é a sua missão. É aí que eles investem a sua vida, é aí que eles investem a sua energia, as suas capacidades, as suas habilitações, os seus dons, tudo aquilo que eles têm. O povo de Deus vive para que através da sua vida outros possam lembrar-se de Deus e glorificar a Deus. Eles procuram também promover a paz. É um desafio enorme para os filhos de Deus. E a boa vontade também entre os seus semelhantes. Agora, este é o cenário ideal. E todos nós gostaríamos de viver nesta dimensão. Certo? Mas para as vossas caras, dá para perceber que não é se calhar este o nosso terreno que nós pisamos. É por isso que nós precisamos de cantar como cantamos. Eu vi-te a mover montanhas. Muitas vezes nós temos que recuar e perceber que Deus é o mesmo ontem, hoje, e podemos ter a esperança que Ele será amanhã. E isso produz em nós paz.
sabemos, e vamos assim de uma forma muito rápida, recuar até o início da Bíblia e perceber que também lá, no Jardim do Éden, esta era a realidade de Adão e Eva. Eles viviam nesta dimensão. Eles viviam até numa realidade que nós não vivemos, nem nunca iremos viver, pelo menos da forma como foi vivida ali, em que eles podiam ter comunhão com Deus diária, em que Jesus vinha, procurava estar com eles, falava com eles, e viviam num ambiente de paz, de tranquilidade, num ambiente de boa vontade. Mas a verdade é que rapidamente nós somos conduzidos pela narrativa bíblica à destruição dessa realidade. Todos nós, basicamente, sabemos essa história. Adão e Eva insurgem-se contra aquilo que Deus tinha designado, Deus tinha estabelecido, e geram para si mesmos guerras na busca da sua glória pessoal. A glória divina, a paz e a boa vontade, de um momento para o outro, desaparece. E nós sabemos a descrição da história. Deus expulsa Adão e Eva da sua presença. A discórdia é plantada entre o casal, entre marido e mulher. E a boa vontade, logicamente, desaparece. Não sendo este cenário já perturbador, um pouco mais à frente, logo a seguir, nós somos conduzidos à narrativa desta família. Pai, mãe e 2 filhos. Adão, Eva, Caim e Abel. Deus até estava presente nas suas mentes, nas suas ações. Nós sabemos a história. Caim e Abel, eles decidem ofertar alguma coisa a Deus. Portanto, Deus estava presente nas suas vidas, mas aquilo que existiu nos seus pais também existia neles. E eis que somos informados de alguma coisa terrível. Um irmão mata outro irmão. É um acontecimento horrível. Não sei quanto a vocês, não é? Ainda hoje é. Mas fruto muitas vezes da informação que temos constante de crimes e mais crimes, às vezes essas coisas já se tornam tão normais para nós que já não têm grande efeito ou grande impacto. Mas este foi o primeiro homicídio que aconteceu na história, dentro de um lugar onde supostamente nunca deveria ter acontecido, na família. E é claramente o oposto daquilo que o anúncio dos anjos trouxeram aos pastores. Abreviando a nossa caminhada e de forma muito literal, assim é a humanidade. Envenenada pelo mesmo veneno que Adão e Eva sugaram. E eis-nos chegados aos dias de hoje. O veneno de Adão e Eva, não sei se vocês já perceberam, mas ele também foi injetado em cada um de nós. O homem não considera temer a Deus e, por inerência, a paz e a boa vontade são diluídos. Eles são imperceptíveis. Nem vale a pena falar da glória de Deus. A glória pessoal é a coisa mais importante, a coisa mais vital. Então não estranhamos dias de tanta indefinição, tanta insegurança, seja mundial, seja individual, seja social, seja familiar. Por isso torna-se imprescindível e deveras urgente encontrar e guardar alguma coisa que nos possa descansar, de fazer olhar por cima e para cima, não no sentido de nos imunizar, mas no sentido de nos dar esperança. Firme. Uma luz clara para a nossa existência neste tempo no Deus soberano nos colocou. Há uma esperança que tem percorrido toda a história humana, que tem vencido eras, séculos, governos, reinos, culturas, tempestades, intempéries, guerras e até dilúvios. Uma esperança real e experimentada, vivenciada, testemunhada por muitos e muitos milhões de seres humanos que, como nós, viveram em contextos conturbados a vários níveis. Uma esperança firme, uma verdadeira realidade, uma verdadeira paz e ordem. E nós olhamos à nossa volta e nós podemos perguntar: aonde é que eu posso encontrar essa esperança que me possa trazer essa segurança? O que é que existe ao redor que nos possa dar tranquilidade, sentido existencial, propósito, que não nos venha a frustrar?
mais, que nos dê uma razão plausível para viver e pela qual viver, ou até morrer, ou doar a nossa existência a ela. Eu não estou a dizer com tudo isto, e nós já lá vamos à Bíblia, calma, eu vou falar da Bíblia, está bem? Eu não estou a dizer com tudo isto que não possam surgir perguntas, questões, durante a caminhada, para as quais nós não temos respostas. Existirá muita coisa neste género. Mas saber de onde vem a nossa esperança diminui a probabilidade de nós naufragarmos na vida e vivermos em constante angústia e constante ansiedade. Há dias deparei-me com uma realidade que não tinha a mínima noção. Alguma coisa que foi visualizada, foi apresentada numa igreja, num culto, numa reunião de missões. Não foi no nosso país, num outro país. E eles falavam sobre a importância ou a prioridade que existia de enviar missionários para Portugal. E aquilo que cativou a minha atenção, porque eu não tinha esta noção, de que Portugal era um país que seria prioritário para se fazer missão e para enviar missionários. Eu pensei que nós estaríamos bem, que fôssemos até nós que enviássemos missionários para todo o mundo. Mas vejam os dados que eles apresentaram ali e que eu gostaria de partilhar convosco. Segundo aquilo que eram as estatísticas, Portugal é o quinto país mais pessimista do mundo. Logo eu fiquei, uau! Bem, eu espero que isto seja verdade. Isto foi num contexto de igreja, eu espero que seja verdade, não é? Mas acredito que é. Eu sou português. Eu visto esta capa. Posso ser só eu, não é? Mas há uma veia muito forte pessimista. Não é? O quinto do mundo, imaginemos nós. É o quarto país com maior índice de violência doméstica na União Europeia. É o terceiro país com maior índice de suicídio na União Europeia. E o sexto país com maior índice de depressão. Uau, hein? Quem é que quer vir a Portugal? Só os missionários. E não só, não é? Sei que entre nós temos muita gente que não é de cá e agradecemos muito a vossa presença, vocês enriquecem muito o nosso país. E agradecemos por isso. E estes dados, eu fiquei incomodado. Porque estes dados trazem para nós um cenário que nós às vezes, se calhar, não temos muita noção daquilo que está à nossa volta. E que, de facto, não é muito esperançoso daquilo que é a mente, a alma, as emoções, neste caso específico dos portugueses. Mas não só. Esta realidade tem dimensões maiores ou menores, ela está, de facto, por todo o mundo. Mas no meio desta população, e uma vez mais lembrar isso, existe um povo que tem uma esperança diferente e que altera a sua visão e a vivência da humanidade. Um povo que semeia esperança, um povo que semeia paz, um povo que tem uma mensagem que pode produzir paz no meio de um cenário tão triste como este. Que povo é este? É o povo de Deus. E que muitas vezes é descrito como um povo alegre. Havia uma música lá antiga. A última vez que vim cá, eu acho que cantei aqui uma música. Estou-me agora a lembrar. Vê lá tu. Canta outra, não. Como é que era? Este é o povo que vai louvar a Deus. Como é que é? Que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar. Estamos mesmo velhos, Joel. Estamos mesmo velhos, não é? Mas era um coro, era um corinho de alegria, de euforia. É ou não é, irmã? A irmã lá atrás mais... Olha, já deram os parabéns àquele casal maravilhoso que está lá atrás, que fazem anos casados. Não se esqueçam, hein? Mas era um corinho que manifestava, que simbolizava aquilo que era a característica do povo de Deus. Era um povo alegre, era um povo com uma esperança, com uma alegria, uma confiança muito grande. Hoje talvez não seja tanto assim, não é? Se vocês viram, o Joel fartou-se de bater na bateria para puxar por nós. Para puxar para a nossa energia, para nós caminharmos juntos. Às vezes precisamos fazer um exercício enorme para louvarmos com alegria. Porque às vezes aqui que vivemos, as nossas realidades, às vezes são mais fortes e querem bloquear a alegria e a paz que Deus quer trazer à nossa vida. A esperança deste povo, do povo de Deus, é Jesus Cristo.
É Ele que traz a nós esta esperança. Pode parecer muito simplório, pode parecer muito básico, pode parecer muito insignificante, mas será mesmo? Então eu quero convidar juntos que possamos olhar para uma proclamação feita pelo profeta Isaías, e podem abrir lá em Isaías capítulo 26, e meditarmos de uma forma rápida. Eu sei que eu não sou o Joel, não é? Eu vi os vossos vídeos no Instagram, não é? E quando o Joel diz que vai terminar o culto ainda faltam 45 minutos no mínimo, portanto eu não sou o Joel, mas deixem-vos dizer que eu sou pior que o Joel. Portanto... Isaías capítulo 26, e de uma forma assim introdutória, o capítulo 26 faz parte de um grupo de 4 capítulos que estão inseridos no livro de Isaías, o capítulo 24 até o capítulo 27, que são descritos pelos estudiosos da Bíblia como um pequeno apocalipse do Antigo Testamento. E o apocalipse o que é que significa? O apocalipse significa retirar ou descobrir aquilo que está escondido. Não é? Apo significa um movimento de afastamento ou retirada daquilo que está na parte externa de um objeto. Calipto significa cobrir, esconder ou ocultar. Então o apocalipse, numa linguagem até natalícia, é desembrulhar aquilo que está oculto. Não é? Então estes 4 capítulos de Isaías, eles vêm trazer para o povo de Deus aquilo que parecia que estava oculto e que, de acordo com as suas circunstâncias, por vezes estava esquecido. Isaías surge, e é importante nós lembrarmos disso, porque Isaías, quando ele surgiu, quando ele nasce numa época de grande crise política, social e espiritual. Ainda agora, quando viajávamos para aqui, vinhamos a ouvir a rádio, eu não sabia, não é? Mas, pelos vistos, houve um presidente que está em fim de funções, que, usando aquilo que é a sua posição, decidiu, claro que não deve ter sido sozinho, decidiu de alguma forma usar essa posição para perdoar o filho de uma série de crimes que existem. Mas o que é que muitas vezes nós podemos dar à nossa volta? Nós olhamos e percebemos que as coisas estão descredibilizadas, nós não podemos confiar em ninguém. Isaías surgiu num contexto assim, de crise política, de crise social e de crise, profunda crise espiritual. Israel, nesta altura, estava dividido em 2 reinos, e Judá, o reino de Judá, onde nasceu Isaías, Judá enfrentava ainda assim ameaças exteriores vindas do império da Síria. A Síria queria conquistar o povo de Judá, o reino de Judá. Internamente, o povo de Deus afastava-se de Deus e adotavam cada vez mais práticas injustas e idólatras. Isaías, então, nestes 4 capítulos, ele vem trazer à mente do povo esta verdade. Chegará o dia da destruição divina. Mas Levi, poxa, isso não é uma boa mensagem. É uma boa mensagem, é. Porque nós temos de nos lembrar disso. Nós iremos perceber isso também, e espero que o Espírito de Deus nos lembre disso, não é? Chegará o dia da destruição divina. Chegará também o dia da libertação, que terminará com toda a opressão do povo de Deus. E livres, como nós já cantamos, nós podemos celebrar e alegrar na salvação que Cristo nos outorgou, que Cristo nos deu. Não era somente o dia da libertação do contexto em que o povo de Israel vivia, mas era um dia projetado no futuro, mas agora em comunhão contínua com o seu Deus, onde a realidade contínua é glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre todos. Era o dia em que celebrariam juntamente com Deus. Era uma esperança firme e sólida. E hoje o povo de Deus também vive nessa mesma esperança. Quem é filho de Deus, de uma forma se calhar mais intensa, sabe que chegará o dia em que o seu Redentor virá buscar aqueles que são seus. Chegará o dia da libertação completa. Nós agora cantamos, nós agora proclamamos, mas sabemos que não há uma liberdade completa. Nenhum de nós aqui é verdadeiramente livre. Nós desejamos isso, nós pela fé queremos nisso, mas todos nós lutamos com muitas coisas que nos aprisionam, que nos amarram, que nos oprimem. Mas chegará o dia em que tudo isso será rasgado de forma completa e nunca mais existirá. O dia em que Jesus virá buscar aqueles que são seus e levá-los para junto dele. O dia em que os remidos louvarão alegremente e com grandiosa euforia aquele que é a sua esperança, Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador. Nestes 4 capítulos, por exemplo, no capítulo 25, no versículo 9, nós lemos assim: e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem nós
aguardávamos. E Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. É importante, logicamente, nós vivermos o dia de hoje, desfrutarmos deste dia. Está um dia bonito, agradável, que nós podemos desfrutar e foi criado exatamente para isso, para nós desfrutarmos dele. Mas não deixa de ser menos importante não esquecer de colocar os nossos olhos lá à frente, nesse dia glorioso do encontro com aquele que nós amamos hoje, sem ainda não o termos visto. Como povo de Deus, nós também vivemos com ameaças exteriores e convivemos diariamente com pessoas que não temem a Deus. Dia após dia, nós confrontamos-nos com a existência do veneno que corria nas veias de Adão e Eva. O pecado, a rebelião, a soberba, o orgulho, choca de frente constantemente no nosso dia. Na nossa casa, ele também está presente. Na nossa família, igual. No nosso trabalho, na escola e até na igreja. A presença ativa do veneno é real, até em nós mesmos. E nós lutamos intensamente contra ele. Qual é a nossa esperança? Jesus Cristo. Ele já venceu o domínio do pecado e oferece-nos esse poder. Por isso, nós podemos ter paz neste percurso, nesta caminhada. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa paz. Por isso, Isaías pode afirmar, e vamos ao texto, no capítulo 26 e no versículo 3, podemos ler as palavras que Isaías profere, inspirado por Deus, a dizer: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que promessa poderosa! Tu conservarás em paz. E a pergunta que nós podemos fazer é: quem é este que Isaías se refere? Quem é este tu que Isaías está a referir? É o Senhor, Deus, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que sabe todas as coisas, aquele que tudo conhece, aquele que tudo sustenta, aquele que tudo domina, o Senhor Deus. Aquele que neste mesmo livro afirma: agindo eu, quem impedirá? Aquele que o salmista descreve como aquele que acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os livra. Tu, Senhor, tu, Deus soberano, eterno, vivo e real, tu conservarás em paz. É um maravilhoso descanso quando nós ouvimos estas palavras e elas podem percorrer a nossa alma, o nosso coração. São manifestação de um cuidado amoroso de Deus, da preocupação real de Deus com a nossa vida. Que paz! Deus conservará em paz. Paz talvez seja aquilo que mais é atacado no nosso coração. Existe muita coisa que quer roubar a nossa paz. Por exemplo, a saúde, ou a falta dela, o trabalho ou a falta dele, o dinheiro e as responsabilidades a cumprir, a família, muitas vezes, os nossos pais, os nossos progenitores, nós mesmos, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, que eu ainda não sei o que isso é, espero saber lá mais para a frente, devagarinho. Os próprios estágios diferentes da nossa vida, que trazem muitos desafios. As nossas lutas individuais de cada um, os fracassos, as decepções, os conflitos pessoais, os conflitos relacionais, enfim, as notícias, o estado das coisas, enfim. Estão a ver o meu cenário pessimista? Está cá. Tudo isto e muito mais, de uma forma feroz, ataca a paz, a esperança, a fé e querem alterar o nosso viver, o nosso pensar, o nosso agir e até alteram o nosso sono muitas vezes, que deveria ser
de paz. Por isso é importante nós refletirmos nesta frase de Isaías: Tu, Senhor, conservarás em paz. Que brisa suave brota destas palavras. A de paz na nossa vida pode conduzir ao naufrágio na fé. Pode conduzir a um desânimo profundo. Pode conduzir à incredulidade. Pode conduzir ao questionamento e à dúvida, que muitas vezes é destrutiva. Pode conduzir a escolhas e a decisões com consequências gravosas na nossa vida. Pode conduzir a muita desorientação. Por isso é importante nós nesta manhã levarmos isso. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque ele confia nele. É Deus e somente Deus que conserva dia após dia, até ao fim. O ser humano por si mesmo facilmente se perde. As escolhas que faz, o orgulho e rebeldia inerentes, o pecado, o desejo e a atração própria, os desafios, tudo tem a faculdade de nos desviar do caminho ou de abortar a permanência até ao fim. E por isso nós precisamos lembrar que o Senhor conservará em paz. É uma doutrina gloriosa. É uma doutrina bendita do nosso Deus. É Deus que preserva os seus. Nós vivemos dias em que somos condicionados a fazermos tudo. Nós temos que fazer tudo, saber tudo, conseguir tudo, alcançar tudo, superar tudo. E isso é extremamente desgastante na nossa vida. Nós precisamos nos lembrar de que Deus preserva aqueles que são seus. Ouçam as palavras de Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que é isto? Deus preserva, Deus guarda aqueles que vêm a Ele. Ele não desiste da nossa vida. Ele não está desatento da nossa vida. Ele não está distraído da nossa vida. Ele está connosco. É difícil afirmar isso, não é? Mas essa é a verdade. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que segurança! O meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Também são palavras de Jesus. Nós encontramos lá em João capítulo 10, versículo 28 e 29. São palavras que tranquilizam o nosso coração. São palavras que nos trazem fé, são palavras que nos trazem descanso. Nem tudo depende de mim. Não está tudo sobre mim. Eu não tenho que conseguir tudo. Eu sei que Deus é comigo e Ele me conduzirá até ao fim. Ele me guiará até ao fim. Ele me sustentará até ao fim. Porque eu creio que todos nós queremos chegar ao fim. Por exemplo, Judas. Não Judas Iscariotes, mas no livro de Judas, discípulo de Jesus, inspirado também por Deus, ele escreveu: aquele que é poderoso de nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, poder agora e para todo o sempre. Amém. Encontramos lá no versículo 24 e 25 do livro de Judas. Deus é poderoso de guardar-te até ao fim e de te apresentar diante de Deus com alegria. No Evangelho de Lucas, nós somos apresentados a um diálogo de Jesus e Pedro. A determinada altura, Jesus dirige-se para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Alguém sabe o que é isto, ser cirandado? Não sabe o que é a palavra cirandar? Cirandar é abanar. Antigamente usava-se umas coisas que chamavam as cirandas, não é? Peneirar, as peneiras.
não é? Que era aquilo que fazia com que a farinha ficasse coada, não é? Era uma coisa muito fininha, dependendo do grão que se quisesse coar. Há quem faça isso com o feijão, com o milho, enfim. Mas usava-se muitas vezes na farinha, às vezes as mulheres e os homens também pasteleiros, às vezes usam isso, aquela farinha que não tem qualquer tipo de sujidade, ela é peneirada, tem um coador muito, muito fininho e passa mesmo só a farinha mais pura. Aquilo que é impurezas fica tudo na parte de cima. Veja aquilo que Satanás pediu a Jesus para fazer. Satanás pediu a Jesus que ele permitisse que ele abanasse a vida de Pedro. Eu não sei quanto a vocês, mas se eu nesta manhã fosse cirandado, eu ficaria envergonhadíssimo diante de vós. Porque as impurezas seriam visíveis. É por isso que Deus é um Deus de facto amoroso. É uma das suas vertentes. Ele ama-nos, conhecendo tudo em nós. E aquilo que o diabo quer fazer, muitas vezes, é trazer para aquilo que é o dia a dia as nossas impurezas e com isso apontar-nos o dedo e dizer: vês? Tu cantas, tu pregas, tu aconselhas, tu convidas, tu falas de Jesus e olha. E o que é que isso produz na nossa vida? Tristeza, vergonha. Porque não sei se vocês sabem, aquilo que o diabo acusa as nossas vidas diante de Deus não é com mentiras. O diabo, quando chega diante de Deus e fala da minha vida, ele não vai falar: olha, eu ouvi a pregar, olha que bem que ele está. Não, aquilo que o diabo vai fazer é: estás a ver, olha aquilo que o Levi está a pensar. E essa é a gloriosa doutrina também da justificação. Sabem porquê? Porque Jesus vai dizer: sim, é verdade, o Levi está a pensar isso. Mas deixem-me dizer uma coisa, porque há uma verdade acima dessa. A verdade é que eu, filho de Deus, aquele a quem tu pedes permissão, eu, permiti-me doar a minha própria vida. Permitiu-me que os teus servos me envergonhassem, me chicoteassem, me acusassem injustamente. Permiti-me que vocês me crucificassem, ainda que não o fizeram porque eu não era capaz de me libertar disso. Eu, filho, exatamente para hoje poder dizer assim: sim, o Levi está a pensar isso, mas eu morri por ele, eu perdoei-lhe o seu pecado e ele é meu. Porquê? Porque tu conservarás em paz aquele cujo coração está firme em ti. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Pedro disse-lhe, peito feito: Senhor, eu estou pronto a ir até à morte e à prisão por causa de ti. Nós agora rimos-nos, não é? Porque nós sabemos a história. Mas quantas vezes nós somos assim como Pedro? Sabemos o que se deu não muito depois. Este Pedro valente, confiante, sofreu a mais dura derrota da sua vida. Não foi uma derrota física, não teve efeito físico. Mas creio que aquele olhar de Jesus, quando Pedro pela terceira vez o nega, eu não sei como descrever o que deve ter acontecido em Pedro. Mas nós sabemos o que aconteceu. Não foi nada bom, porque nós sabemos pela narrativa bíblica que Pedro saiu dali e amargamente chorou. Sabemos como Deus suportou Pedro. Sabemos como Deus restaurou Pedro. Sabemos como Deus amou Pedro. E sabemos até mais, que é uma coisa que muitas vezes nos incomoda, como Deus, conhecendo Pedro, lhe deu uma missão. Lhe deu uma responsabilidade grandiosa de ele conduzir outros a Cristo. Porquê é que Jesus fez isto? Porque é Ele que conserva até ao fim. Mesmo quando nós caímos. Paulo também afirma perentoriamente esta verdade: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é? Encontramos isso lá em Romanos capítulo 8,
E versículo 39. Então, se Deus não for conosco, se Deus não nos conservar, nós não chegaremos ao fim. Quantas vezes nós caminhamos desanimados na fé, tristes, abatidos, angustiados, às vezes até incrédulos, idólatras, às vezes perdidos nas nossas ideias e escolhas. Quantas vezes prestes a desistir da fé? Quantas vezes no limite, por um ténue fio, muitas vezes? E a pergunta que se põe é: quem é que te conservou até o dia de hoje? Quem é que gerou em ti o desejo de sair da tua casa e te deslocares a este lugar para ouvires aquilo que Deus pode falar contigo nesta manhã? Quem foi? Foste tu mesmo? Não, há alguma coisa para trás disso. O próprio Deus a convocar-te, a chamar-te, a querer-te trazer para te dizer: eu vou-te conservar até ao fim. Quem sabe hoje mesmo, não é? Não é Ele que te está a sustentar para não naufragares. Se leva a cabeça nesta manhã está a viajar por muitas e variadas coisas e tu perguntas: o que é que vai ser o meu dia amanhã? Como é que eu vou vencer isto? Como é que eu vou superar isto? Como é que eu vou encontrar a solução para isto? Parece que Deus está distante, parece que Deus está longe, parece que Deus não ouve as orações, parece que Deus não está preocupado comigo, parece que Deus não está a ver. Deixa-me dizer-te aquilo que Isaías disse: o Senhor conservar-te-á até ao fim, se a tua mente permanecer firme nele. Bendito seja Ele. Ao meditarmos sobre estas verdades, logicamente eu creio e acredito que a paz virá sobre a nossa vida. Ela não nos isenta de desafios, de lutas, de contrariedades, senão para isso muita coisa da Bíblia tinha que ser apagada. Mas a verdade é que esta paz é a certeza de que Deus cuida de mim e que o controle divino está sobre a minha vida. A certeza de que eu sou o povo dele e ele é o meu Deus. A certeza de que ele é o meu pai amado, o meu pai querido. E eu sou seu filho amado, o seu filhinho querido. Agora, como é que isto pode ser real na nossa vida? A segunda parte do versículo diz-nos isso: aquele cuja mente está firme em ti. A verdade é que isto pode parecer um paradoxo, porque quando nós estamos em guerra ou com falta de paz, não existe firmeza, é uma coisa que desaparece, é intrínseco. Se existisse firmeza, eu estaria em paz. Se eu estaria convicto, se eu estaria com a minha fé forte, ativa, eu estaria firme. Mas quando vivo situações em que isso não acontece, logicamente a firmeza desaparece. É por isso que a presença da paz se torna tão imprescindível. De uma forma muito rápida. Viajem comigo até Filipenses, capítulo 4. É um texto muito conhecido, creio eu, pelo menos daqueles que têm um contacto diário ou mais intenso com a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4. Iniciando no versículo 4, nós temos uma série de coisas pelas quais nós podemos nos lembrar e trazer à nossa mente aquilo que é importante para a nossa caminhada e que nos faz ter paz e traz ordem àquilo que são as nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas tempestades. O versículo 4, Paulo dizia assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O que é que Paulo está a querer que nós nos lembremos? Lembra-te do Senhor. Olhar para trás e lembrar-nos de Deus, de como Ele tem cuidado de nós. Nós trabalhamos com pessoas que têm um passado muito difícil nas suas vidas. Logicamente, ao falarmos de Paulo, nós também nos podemos facilmente lembrar do passado de Paulo. E é por isso que as palavras de Paulo até se tornam mais reais, mais pessoais. Porque eventualmente Paulo também tinha uma boa memória. Paulo não deve ter problemas de memória. Ele sabia bem o que era antes de Cristo. Paulo carregava a sua história. O nosso versículo-chave, o nosso versículo que de alguma forma resume aquilo que é a nossa missão, é aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. E logicamente nós procuramos conduzir estas pessoas e elas perceberem que uma nova história está a ser escrita. Que o passado não tem que condicionar o presente.
que eles não precisam mais viver de acordo com aquilo que foi o seu passado, que muitas vezes foi destrutivo, que Deus quer construir uma nova história, e é verdade, Deus constrói uma nova história. Uma história completamente diferente daquela que foi o passado. Verdadeiramente diferente. Mas há uma coisa que nós não precisamos perder, que muitas vezes as pessoas têm medo, é de, quando necessário, viajar lá atrás. Porque o viajar lá atrás lembra-nos de como Deus cuidou de nós em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade. E isso pode ser às vezes violento, porque as memórias nem sempre são as mais agradáveis. Mas a verdade é que se Deus foi connosco lá, nós podemos afirmar que Deus será connosco hoje e será amanhã, porque Ele é o mesmo. Porque Ele não muda. Então Paulo está a dizer, lembra-te do Senhor. Se Ele foi contigo lá atrás, Ele continuará a ser contigo hoje. E não te peço, logicamente, de gargalhada. Porque a palavra regozijar pode parecer que nós precisamos nos rir à gargalhada. Não, permite que as lembranças daquilo que Deus fez no passado produzam alegria, confiança e paz no presente e também projetado para o futuro. Versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Lembra-te, qual é o teu destino? Para onde é que tu estás a caminhar? Eu espero, oro, desejo que tu estejas a caminhar para o dia em que tu queres ver face a face o teu Salvador. Que isso seja aquilo que te faz levantar de manhã e continuar a caminhar com Cristo. Eu quero esse dia, eu quero estar nesse dia. Eu quero desfrutar desse dia. Eu não quero ser um espectador, eu quero participar desse dia. Então lembra-te, perto está o Senhor. Não somente perto, como nesta manhã nós já percepcionamos isso. Nós sabemos que Deus está entre nós, pelo seu Espírito. Ele faz-se presente na nossa vida, hoje. Mas também é verdade que a sua vinda está mais perto do que estava ontem. Então esse dia, breve, bem breve, irá chegar. Versículo 6. Não estejais inquietos ou não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Lembra-te uma vez mais. Traz à tua mente o privilégio que tu tens. Tens alguém a quem recorrer, com quem falar, com quem partilhar a tua existência. Alguém que tem boas intenções, alguém que te quer ouvir, alguém que te quer responder, alguém que te entende, alguém que te ajuda, alguém que te auxilia, alguém que pode tornar possível o impossível. Deus, na pessoa de Jesus, pelo seu Espírito Santo. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Lembra-te uma vez mais, traz à tua mente uma vez mais, Deus é aquele que guarda. Deus é aquele que guarda. Deus é aquele que sustenta. Deus é escudo, Deus é protetor. Provavelmente Paulo era amigo de Isaías. Ou então eles conheciam a mesma pessoa. A paz de Deus, o Deus da paz, guardará, conservará. A mesma ideia. Passados não sei quantos anos, Paulo vem lembrar-nos disso. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Lembra-te de pensar, trazer à tua mente estas e tantas outras verdades divinas espirituais. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Lembra-te de Isaías. Lembra-te de Paulo, por exemplo. 2 exemplos, havia muitos mais. Mas homens que viveram contextos muito agrestes, tanto exteriores como interiores, mas foram conservados até ao fim. Não é muito relevante, mas, de acordo com os relatos históricos, Paulo foi decapitado. Paulo é mesmo mau, hein? Levou mesmo justiça. Matou, foi morto. Será que foi por causa disso? Não, Paulo foi decapitado pela sua fé. Isaías, segundo os relatos históricos, não sabemos se é verdade, mas segundo os relatos históricos, foi cerrado ao meio. São mortes assim que nos deixam incomodados.
Mas se nós soubermos a razão pela qual isso aconteceu, traz um valor grandioso para aquilo que nós estamos a falar nesta manhã. Se esta paz que estes homens viveram nestes momentos de morte os levou a permitirem-se serem mortos nestas condições, é porque esta paz é mesmo real, é mesmo verdadeira. Não é imaginação, não é invenção. Os relatos bíblicos nos mostram que estes dois homens sofreram pela fé, mas confiaram até ao fim que Deus os conservaria e Deus os conservou. Então eu quero concluir. Eu sei que ainda falta meia hora para acabarmos, mas eu quero concluir. Isaías capítulo 26. Outra vez no mesmo texto. E sim, estou a acabar agora. Já é a terceira vez que digo, portanto vou mesmo acabar. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Porquê? Porque ele confia em ti. Versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quem sabe está entre nós alguém que não tem esta esperança, que vive em constante inquietação sem rumo, que procura encontrar sentido, razão até para a sua própria existência. Quem sabe até suportar um dia após o outro. Jesus é aquele que te convida a confiares nele. Ele pode fazer a diferença na tua vida e trazer paz ao teu viver, ao teu existir, ao teu caminhar. E tu podes perguntar, como é que eu confio em Deus? O sábio Salomão, ele dizia, dá-me, filho meu, o teu coração. Entrega o teu coração ao Senhor. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso, que é uma palavra mais comprida para a outra pequenina que nós estamos a falar hoje, 3 letras, que é paz. E encontrareis paz para as vossas almas. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Inicia com Ele uma vida de comunhão, através da oração, da obediência à sua palavra, e Ele te conservará em paz, porque tu confias nele. Já ouvimos isso nesta manhã. O Senhor honra aqueles que o honram. Não temos resposta para tudo, ainda bem. Há muita coisa que foge do nosso controle, do nosso entendimento. Não sabemos porquê, mas confiamos que Deus sabe. E quando Deus sabe, a sua paz, ela pode fazer parte da nossa vida. Então que assim seja. Um Feliz Natal para vocês.